Olá, tudo bem? Você sabe o que é isso? Parece uma pintura, né? Quem sabe uma arte expressionista em tons de cinza? Não se trata disso. Mas bem que seria uma ideia interessante, né? Esses riscos que você vê na tela são o resultado de uma técnica bem profissional para tratamento de imagens, principalmente para o tratamento de pele, que irei te mostrar de agora em diante. O nome da técnica é Micro Dodge and Burn. E, em bom português, seria uma forma de trabalhar luz e sombra de forma bem aproximada. Daí o termo micro, você chega quase ali no nível dos pixels. Já adiantando, vou te mostrar como aplicá-la no Photoshop, no Affinity Photo, no GIMP e até no Krita. Mas ela é tão simples que você pode adaptar para qualquer app de edição que suporte camadas e modos de mesclagem. Por incrível que pareça, funciona até em apps para tablets e celulares, como o Procreate e o Sketchbook. O motivo de tanta versatilidade é que ela vem lá dos primórdios da edição fotográfica e alguns faziam, aí já não com tanta precisão milimétrica como hoje, né? Eles faziam em películas, antes da era digital, usando lupas e outros objetos para guiar a sombra e a luz no papel fotográfico durante o processo de revelação. Antes de começar, também tenho que fazer um alerta. Apesar de simples, é uma tarefa extremamente cara. Não estou me referindo a dinheiro, mas a tempo de execução, o que acaba se tornando dinheiro também, né? Já que tempo é dinheiro, né? Mas retornando, ela é cara porque você, entre aspas, perde muito tempo executando, principalmente quando é novato. Só que recomendo demais aprender essa técnica, pois ela é a única que garante resultados extremamente detalhados e é executada, apreciada e demandada por profissionais de elite, posicionados no topo da indústria de fotografia de moda, de publicidade e de beleza. Portanto, não pense em utilizar naquela sua sessão de fotografia de 15 anos ou de casamento em que você tirou umas 300 fotos, ok? No máximo, escolha umas 3 e dê o seu melhor, proporcionando ao cliente um bônus maravilhoso e agregando mais valor ao seu trabalho. Diante disso, vamos aos ajustes em cada um dos aplicativos, e aí agora eu vou começar pelo Krita, indo um a um até o Photoshop, onde eu finalizarei com um time-lapse do que consegui. Antes disso, precisamos de uma cobaia. E, é claro, utilizei o melhor site para busca de fotos gratuitas que existe, que é o unsplash.com. Nele, procurando por skin, seria pele, encontrei essa belíssima foto da Amanda, o sobrenome eu não vou saber pronunciar, mas está aqui a atribuição, né? E desde já agradeço pela foto. Então agora aqui no Krita, né, que já estou com a imagem aberta, basta criar uma nova camada de pintura, selecionar, e isso é muito importante, a cor cinza 50%. Então, dê 2 cliques aqui no seletor de cores, selecione aqui 50%, e clique em OK. Agora, com a ferramenta de preenchimento, tecla de atalho F, basta clicar na camada vazia e ela será preenchida com 50% cinza. Quando eu falei lá dos modos de mesclagem, eu me referi a isso aqui, ó, que no Krita é chamado de modo de mistura. Quando você tem uma camada em 50% cinza e seleciona, por exemplo, luz suave, essa camada fica totalmente transparente e você pode ver quando eu a oculto e a mostro novamente, não há alteração nenhuma na imagem. Isso porque o modo de mesclagem luz suave e também o de sobreposição utilizam o 50% cinza como neutro. O tom de cinza que for acima de 50% será representado como claridade. E o tom de cinza que for abaixo de 50% será representado como escuridão. E é justamente aqui que entra a pintura, a parte do Dodge and Burn. E para isso, vou utilizar aqui a ferramenta de traço de pincel. E como é uma técnica muito fácil de exagerar e pesar a mão, você deve tomar cuidado aqui com a opacidade. No caso, só para exemplificar,
eu vou deixar aqui o tamanho de pincel grande, vou mudar aqui a cor para branco, e essa cor de baixo aqui para preto. Quando eu passar o branco, olha o que acontece. Ficou claro? Quando eu mudar para o preto, ficou escuro. E se eu colocar de novo no 50%, tudo volta ao normal. Então, estamos preparados para a execução da técnica. Como você pode perceber, o pincel está bem duro, né? As bordas estão bem marcadas. Para resolver isso, basta clicar aqui nesse ícone de pincel e selecionar aqui desvanecer, deixar em 0. E aí você consegue perceber aqui na pré-visualização que ele está muito mais suave. Há ainda 2 ajustes a serem feitos se você tiver uma mesa digitalizadora, que é desligar tamanho e a força. Assim, você conseguirá controlar aqui pela opacidade a força, deixando os traços mais suaves, e o tamanho pelas teclas de colchetes, sendo que abre colchete diminui o tamanho do pincel e fecha colchete aumenta o tamanho do pincel. Você também pode controlar por aqui. Agora que o pincel já está correto e a camada também já está correta, vou passar para o tratamento da pele propriamente dito. Então, se você der o zoom aqui, dá para perceber que essa parte aqui, ó, principalmente essa parte toda aqui, houve uma quebra na continuidade da luz, nesse brilho aqui. Justamente por causa dos poros, né? Não significa que a pele da pessoa é ruim ou coisa do tipo, mas pode ser uma configuração também de luz, né? Dependendo como a luz tem incidência na pele, os poros ficam mais visíveis. Então, para resolver aqui esse problema, basta que eu passe a tinta branca com opacidade bem pouca e o tamanho também aqui do pincel bem pequeno, que eu comece a passar o branco nessas partes mais escuras. Vou só exagerar um pouquinho aqui, para a gente ter um resultado rápido para passar para os próximos aplicativos. Como você pode perceber, e aquilo que eu disse, a técnica é cara justamente por isso, porque ela é muito detalhada. E o tamanho do pincel influencia muito, pois se eu passar ele aqui, que é branco, na parte branca, eu vou acentuar mais ainda o problema. Mesma coisa se eu fizer o contrário, passar o pincel preto na parte escura, eu vou estar acentuando. Vou acelerar mais um pouquinho o processo aqui, mas o resultado final você vai ver no Photoshop. Mas em todos os aplicativos o processo é o mesmo. O que muda é só a forma de ajuste, de setup. E aí aquela parte de ser cara, eu me referi a isso, pois você tem que ficar catando detalhes por detalhes. E eu recomendo para quem está iniciando, ou para quem quer só testar, não para entregar um produto já acabado para alguém, colocar um timer. Porque assim é muito difícil, sem um timer, saber quando parar. Porque quanto mais você mexe, mais você acaba enxergando outros detalhes e mais você quer fazer alterações. Eu no início passava 5 a 6 horas editando uma única foto. Foi bom porque eu desenvolvi. Antes, sem a técnica, e depois com a técnica. E aí você já pode perceber que houve uma boa suavização. Sem usar nenhum filtro adicional, sem nada. Basicamente, luz e sombra. Agora, passando para o GIMP, eu tenho a foto já aberta. Agora, preciso adicionar uma nova camada. Então, basta vir aqui nesse cantinho aqui, selecionar o ícone de nova camada, marcar com transparência e clicar em OK. Uma nova camada transparente está aqui.
Agora eu tenho que preenchê-la com a cor 50% cinza. Então eu vou selecionar de novo ali a latinha de tinta, que aqui é ferramenta de balde de tinta. Tá vendo como muda de um software para outro? A tecla de atalho deve ser outra também, Shift B. Aqui na seleção de cores, basta sair desse LCH e ir para HSV. E no valor aqui, deixa tudo em 0. E só no valor, nesse V aqui do HSV, marque 50. Pronto, aqui a gente tem o 50% cinza selecionado. Então eu vou clicar nessa nova camada que foi criada e pronto. Já temos a nossa camada com 50% cinza. Agora eu vou selecionar aqui o pincel. O tamanho dele a gente consegue controlar por aqui. A dureza, que é aquilo de deixar... Vou selecionar o branco aqui de uma vez. A dureza, que é aquilo de deixar ele marcado, basta colocar aqui 0 e apertar Enter. Agora nós temos um pincel suave. Agora que a camada já está preenchida com 50% de cinza e o pincel já está selecionado, basta vir aqui no modo de mesclagem e selecionar luz suave. Quando você clica no olho aqui, a imagem não se altera. Caso a imagem se altere, significa que você não selecionou um 50% cinza. Agora faço da mesma forma. Amplio a imagem e vou ajustando lá com, pelo menos a tecla de atalho do abre colchetes e fecha colchetes é a mesma. Então vou fazendo as alterações. Vou fazer rapidinho, você já entendeu como funciona. Só para provar que também pode ser feito no GIMP, em qualquer aplicativo. Aqui você já entendeu e é bom que você consegue fixar e adaptar para o seu aplicativo, caso não seja nenhum deles. Mesma coisa, vou tirar a ampliação e a alteração foi realizada e a suavização começou. Saindo do GIMP, indo agora para o Affinity Photo, que é atualmente um dos meus favoritos. Claro, devo muito ao Photoshop, gosto demais, mas o Affinity tem me conquistado cada vez mais. Estou aqui com a foto aberta em uma camada da mesma forma, crio uma nova camada em branco e preencho com os 50% cinza, que eu vou escolher aqui agora. Basta no seletor de cores colocar aqui 50%, clicar e está pronto. Mudo para o modo de luz suave e temos essa imagem pronta para ser tratada. Basta agora selecionar o pincel, aqui no fluxo diminuir um valor assim, entre 3% e 10%, não precisa ser mais do que isso. Deixa eu ver se está desligado aqui tudo. Vou tirar aqui a pressão do pincel, da mesma forma, né, que eu fiz lá no Krita, dá para fazer no GIMP, no Photoshop, em todos eles. A rigidez está em 0, que é justamente aquela parte lá de deixar suave, né, o pincel, e partir para o trabalho. Vou acessar aqui, diminuir também com abre e fecha colchetes, vou selecionar aqui o preto e a outra cor, o branco, e vou alternar entre elas. Como eu quero mexer na parte escura, vou tratando aqui. 10% ainda está um pouco forte, né? Tem que tomar muito cuidado aqui. Para quem está começando, 3% ajuda muito. Se eu ver aqui no fluxo e selecionar 3%, vai ficar muito mais fácil. Vai ser mais demorado para ver o resultado, mas você vai ter mais chances de ajustar certinho. Agora, uma dica interessante que eu ainda não dei, mas que é muito simples de se executar nos outros, é usar uma camada em preto e branco para que você não fique distraído com a cor, pois isso pode te causar distração. Para isso, basta vir aqui nesses filtros e selecionar não o preto e branco,
porque ele costuma alterar as tonalidades de cor. Mas se você for aqui em vibratilidade e baixar tudo, as cores deixam de ser uma distração, e aí eu sempre recomendo colocar fundo, que é a foto, o ajuste de preto e branco lá, só para te auxiliar, né? E a camada de Dodge and Burn. Então aqui fica muito mais fácil enxergar o que está necessitando de cuidado. E depois basta simplesmente ocultar e mostrar. Caso te incomode o preto e branco, você pode voltar. Outra dica interessante é não ficar muito tempo no mesmo lugar, pois a vista cansa. Então sempre vá modificando, vá observando a imagem para que você consiga fazer de uma forma melhor. Não fique parado o tempo todo numa não. Vai te cansar e o pior, você não vai enxergar mais os problemas. Você tem visto que eu tenho preferido passar o branco, né? É porque nessa imagem, as partes que causam mais distrações estão escuras. Mas dá para fazer um teste aqui, ó. Então aperta a tecla X, que vai alternar aqui as cores, que é como se eu estivesse apertando esse botão. Voltei para o preto e vou passar um pouquinho nessa parte branca. E aí sim, desapareceu um pouquinho. Volto de novo a cor e vou fazendo esses ajustes finos. Aqui escureço e aqui clareio. Clareio, escureço, até que a superfície se uniformize. É basicamente treino. Quanto mais treino, melhor fica. Antes e depois. E aqui fica bem claro. A modificação foi feita, sem precisar de novo de nenhum filtro, a não ser luz e sombra. Deixa eu só voltar lá no Krita e no GIMP para mostrar essa questão do preto e branco, né? Vai que... Então aqui eu coloco uma nova camada de filtro, seleciono reduzir saturação e clico em OK. Então essa nova camada está aqui e eu posso alternar de acordo com o meu trabalho. Também fica fácil trabalhar assim. No GIMP é a mesma forma. Nesse caso do GIMP eu tenho que duplicar essa camada de fotos, ir aqui em cores, saturação e tirar totalmente a saturação aqui, selecionando essa escala, deixando em 0 e clicando em OK. Aí de novo eu tenho essa camada que vai me auxiliar. Então aqui no Photoshop eu já tenho a imagem aberta e tem esses outros layers aqui além do plano de fundo. É porque esse aqui já é o arquivo finalizado. Então esqueça essas camadas aqui da frente que eu vou te mostrar como fazer aqui no Photoshop. Basta ir aqui no menu Camada, selecionar Nova camada. Por que eu estou vindo por aqui ao invés de vir aqui pelo ícone? Porque com isso eu já posso dar um nome, Dodge and Burn, selecionar o modo de luz indireta e clicar em preencher com luz neutra, cinza 50%. Pronto, a camada já está criada, basta agora que eu clique aqui no pincel, venha aqui nas configurações do pincel e se tiver marcado dinâmica de forma, desmarcar e deixar aqui. É muito importante deixar esse ícone aqui marcado, que é o ícone de aerógrafo, para que esse fluxo seja melhor controlado. Como você pode perceber, como aqui já tem o produto final, eu trabalhei a 3%, deixando a opacidade em 100, e isso aqui que eu fui alterando, o fluxo. Então vamos lá, vou só começar aqui, mas vou mostrar o timelapse daqui a pouco. Mas o procedimento é o mesmo. A mesma tecla de atalho para cor preto e branco aqui é o X, e você pode ir alternando entre uma e outra.
Nesse caso aqui estou com a cor branca e estou ajustando. Ajusto o tamanho também com os colchetes, pelo menos todos os programas utilizam essas teclas para aumentar e diminuir o tamanho do pincel. E vou fazendo as alterações. De novo, antes e depois. Agora vou mostrar como ativar a camada de auxílio preto e branco. Basta clicar aqui em vibratilidade. Selecionar -100 e -100 nela. Agora vou deixar vocês com o time-lapse passando e o resultado final. Agora, com o time-lapse rodando, você consegue perceber que eu vou alternando entre o preto e branco e o colorido, justamente para que a visão não canse e que eu consiga enxergar mais detalhes. Você consegue também perceber que eu não fico muito tempo parado em uma única parte, e isso também é uma estratégia para que os olhos não se cansem. Um ponto que também quero destacar é que você não precisa ficar o tempo inteiro só no micro, só no zoom ali, bem fechado. Você pode também fazer alguns ajustes mais globais. E aí basta aumentar o tamanho do pincel e ir moldando a luz e a sombra de acordo com o que você deseja para a foto. Nesse caso, nas laterais eu escureci e no centro eu clareei. Justamente porque na foto original essa parte aí da bochecha ficou bem iluminada e não faria sentido eu escurecer. Se o rosto estivesse completo, a face ficaria mais destacada, dando uma tridimensionalidade maior na cena. Então o que está claro vai se aproximar do espectador e o que está escuro vai se afastar. E aqui você consegue perceber a diferença do antes e do depois. Como o tempo era limitado e eu não podia gastar muito tempo só na pele te mostrando essa técnica, eu resolvi também aplicá-la aos olhos. E aqui você consegue perceber que as partes escuras dos olhos eu estou passando o preto e nas partes claras eu vou passar o branco. Com isso eu vou conseguir destacar mais os olhos e trazer uma certa impressão de aumento na nitidez. O interessante dessa técnica é que tanto faz se a foto estiver com muito ruído ou não, você só está alterando a luz. Você está enfatizando o que é claro e o que é escuro, ajudando o espectador a enxergar detalhes que devem ser enxergados e a esconder detalhes que devem ser escondidos. A fotógrafa conseguiu captar os olhos com muitos detalhes. Inclusive, dá para se ver na conjuntiva muitos vasos sanguíneos. E para me auxiliar a enxergá-los melhor, eu adicionei uma camada de brilho e contraste. Aumentei bastante o contraste e com isso eu consegui, entre aspas, atacar esses vasos para que eles ficassem menos visíveis e causassem menos distrações. Como é algo natural do olho, não vale a pena remover, e se só esconder um pouquinho. E aqui temos o resultado. O tempo foi curto, daria para melhorar mais, eu fiquei com essa sensação, mas temos que saber a hora de parar. Eu botei um timer para não ficar muito tempo trabalhando nisso, até porque a semana foi muito corrida, quase não consegui publicar esse vídeo, mas como eu tinha o compromisso de um vídeo por semana, consegui fazer esse. E aqui a gente tem o resultado do antes e do depois, tanto nos olhos quanto na pele. Então é isso, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado, que use essa técnica de maneira bem criativa, que consiga bons frutos com ela e que também entenda que serve não só para tratamento de pele, mas também serve para outros tipos de tratamento, como astrofotografias, correções de luzes e por aí vai. É uma técnica bem ampla, em outros vídeos vou abordá-la em outros sentidos. Mas você já pode ir se divertindo. E lembre-se, quanto mais praticar, melhor ficará. Um abraço e até a próxima. Tchau!